Eu sou Suelen Moreira, consultora especialista em captação de recursos para organizações sociais, com foco especialmente em leis de incentivo. Esse é o curso Fundos do Direito do Idoso e Fundos do Direito da Criança e Adolescente, da formação do Conselho à captação dos recursos, e é oferecido pela Fundação Vale. Esse curso teve foco até aqui no uso de recursos dos fundos de direito da criança e adolescente ou direitos do idoso como fonte de recurso para as organizações. Ou seja, até agora o que a gente falou foi sobre como utilizar esses recursos, seja de incentivos fiscais ou de outras fontes, mas os recursos que estão ali nesses fundos municipais ou estaduais como fonte de recurso financeiro e como estratégia de captação de recursos da organização social. Mas essa, gente, é só uma das possíveis fontes, é uma das possíveis estratégias, não é? As fontes de recursos, elas podem ser entendidas de várias formas diferentes, dependendo da área ou do contexto utilizado, mas a gente pode resumir fonte como aquela organização ou pessoas ou autarquia ou local que vai aportar recursos num determinado empreendimento. Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que para organizações de sociedade civil, as fontes de recurso mais comuns são as empresas de iniciativa privada, com elas diretamente ou através dos seus institutos corporativos, das fundações empresariais. Outros tipos de fundações que são as familiares ou independentes, que não estão ligadas a uma empresa, uma marca, não é? Mas nascem ali de uma família que tem condições de investir, que é um filantropo. As organizações religiosas, que são uma importante fonte de recursos, né? Direcionando seus recursos para ações sociais. O Estado, claro, incluindo os governos internacionais ou nosso federal, municipais, estaduais, e agências internacionais, sejam bilaterais, multilaterais, como a ONU, por exemplo. E os indivíduos, as pessoas, são uma fonte de recurso, e aí a gente tem a geração de renda própria, não é? A própria instituição com ações de geração de renda. E nós vamos falar, na verdade, sobre algumas estratégias para acessar algumas dessas fontes. Se a gente fosse falar sobre tudo, eu ia ficar aqui com vocês, não só mais uma horinha da nossa última aula, mas a gente podia passar dias juntos. E, na verdade, é difícil acompanhar, porque toda hora tem novas tecnologias, metodologias para a gente buscar recursos. Então, nós vamos falar sobre como planejar e escolher as estratégias, ou seja, os caminhos que vão te levar a acessar aquelas determinadas fontes, tá certo? E para escolher a estratégia, tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta, a instituição precisa levar em conta. Vamos falar sobre alguns desses aspectos fundamentais no planejamento e escolha da estratégia. Um deles é o investimento necessário. Sim, as estratégias diferentes, elas podem ter mais ou menos investimento em comunicação, precisa às vezes de um sistema específico que a instituição não dispõe, ou de contratação de empresas especializadas. Investimento necessário é um dos aspectos. O próximo é a complexidade da execução. Poxa, será que a gente está escolhendo uma estratégia que nós, com a nossa infraestrutura, nossos recursos humanos atuais, a gente dá conta realmente de fazer? Ou é uma coisa complexa demais que sai tanto do nosso expertise ou do que a gente tem condição de desenvolver que não vai ter jeito? Então analise a complexidade. Depois, o tempo de retorno do investimento. A gente tem urgência, eu preciso de dinheiro rápido porque eu preciso levantar o muro dos fundos que caiu com a tempestade? Ou a gente tem tempo para receber recurso porque estamos buscando fontes mais perenes, não é? Então tem que ser analisado o tempo de retorno do investimento. E finalmente a expectativa de retorno financeiro, que para cada estratégia que a gente vai utilizar, pode ter o volume de recurso financeiro que aquela estratégia nos traz, ele pode variar bastante. Então a gente precisa analisar qual que é o retorno de investimento que a gente tem expectativa para ver se as estratégias que estamos escolhendo estão levando isso em conta. A gente deve levar em conta um equilíbrio entre o custo e o benefício das estratégias, certo? E ver qual que é o nosso mix, o que a gente pode usar ao mesmo tempo
em termos de estratégias e fontes. Por quê, gente? Porque mix. O mix é muito importante. A gente ter diferentes estratégias e acessar diferentes fontes de recurso é o que pode nos garantir mais sustentabilidade. Porque ficar extremamente dependente de uma única fonte de recurso, se algo deu errado ali, como fica o dia de amanhã? Então é muito importante a gente tentar acessar diferentes fontes de recursos e ter então diferentes estratégias para acessá-las. Bom, as empresas que têm política de responsabilidade social, normalmente as grandes empresas têm, ou empresas que têm ali um cuidado muito especial com o seu investimento social, elas têm um setor de responsabilidade social, ou uma fundação, ou um instituto, e eles normalmente, bem como governos nacionais, internacionais e fundações e agências, fazem seu investimento por meio de editais, né, de chamamentos públicos. Então, na verdade, o edital ele é uma ferramenta de seleção de projetos, de seleção de parceiros. E os editais, eles são uma forma interessante de selecionar parceiro, porque eles têm que ser públicos não no sentido de ser da coisa pública, mas no sentido de dar publicidade, então todo mundo vê, né, num edital quais são as regras, como que é a seleção, quais são os critérios, tem transparência. E ter transparência é muito bom e ela evita qualquer questionamento de favorecimento, por exemplo, certo? Bom, tem 3 passos. Se você vai insistir enquanto instituição, você agora quer buscar editais de recursos privados, ou seja, não estou falando do edital que o Fundo Municipal abre na cidade todo ano, por exemplo. Estou falando de edital de empresas privadas, como nós temos a Vale, por exemplo, que através da sua fundação está financiando esse nosso curso. Assim como várias grandes empresas fazem editais, os bancos brasileiros têm muito editais, tem outras fundações empresariais e é importante a gente correr atrás desses recursos que não dependem necessariamente do incentivo fiscal. E se você vai, e mesmo com o seu projeto de incentivo, quando é possível buscar doações por direcionamento, muitas empresas selecionam os projetos que elas vão investir via fundos, via Lei Rouanet, via Pronô e Pronas, via Lei do Esporte, através de editais. Então, se você já usa ou vai começar a usar essa estratégia, a gente recomenda 3 passos que tem que se tornar um ciclo no seu dia a dia. A elaboração de projetos, a busca por editais e a adaptação dos projetos para a submissão aos editais que você selecionar para participar. Muitas vezes a instituição acha que essa ordem que eu dei está ao contrário, mas eu não tenho que primeiro buscar o edital para depois elaborar o projeto? Não. Passo 1 é mesmo para ser a elaboração dos projetos. Por quê? Eu já falei isso rapidamente no nosso último módulo. É muito importante lembrar que os nossos projetos, eles são feitos para atender as necessidades e as finalidades da instituição. Então, se a gente já tem aqui quais são as nossas ações, a nossa instituição ela tem um programa de desenvolvimento comunitário, ela tem um outro programa que é de reforço escolar, ela tem um outro programa do período fora da escola, que trabalha arte, cultura, teatro, e ela tem um outro programa de assistência social e cestas básicas e formação e busca de emprego. Eu já sei o que eu faço, certo? Então eu posso pegar determinadas atividades, especialmente as que têm algo em comum, e transformar em projetos para buscar financiamento para aquilo. Eu transformo uma ação da instituição num programa. Esse aqui é o nosso programa de arte e cultura. Então eu transformo aquilo ali num projeto também e aí eu posso buscar financiadores para esse projeto. Então primeiro, recomendo que vocês transformem alguns das suas ações em projetos. A gente chama lá de projetos de prateleira, como eu falei no último módulo. E os seus projetos devem levar em conta uma coisa que inevitavelmente tem sido exigida hoje nos editais de recursos privados, especialmente, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, certo? Olha só, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é um plano, né, que é para 2030 e com certeza vai ser renovado, mas eles têm algumas premissas. Quais são os objetivos? Dá uma olhada nesse quadrinho aqui, não é? Tem erradicação de pobreza, erradicação de fome,
indústria, inovação e infraestrutura, igualdade de gênero, educação de qualidade, saúde de qualidade, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, enfim, são 17 objetivos e você encontra esse quadrinho na nossa apostila, bem como o link para conhecer quais são as atividades relacionadas a cada um desses objetivos. E é importante porque você consegue verificar essas atividades que com certeza têm semelhança com algumas das coisas que vocês já desenvolvem. Dificilmente a gente vai desenvolver uma ação que é uma demanda da sociedade que não esteja em algum desses objetivos, certo? E aí, para buscar editais, o segundo ponto é a busca constante, o monitoramento por editais. E a gente colocou até lá na nossa apostila alguns links para sites que oferecem esse monitoramento gratuito. Existem sites que você também pode pagar para monitorar os editais, receber no seu e-mail editais que têm a ver com aquelas áreas que você selecionou, mas é importante ter uma busca constante. Minha recomendação é ter o dia do edital na semana. Toda segunda-feira eu tenho aqui um compromisso de 10 a meio-dia. É buscar os meus editais, ver se tem algum que se encaixa com as finalidades da instituição. E aí eu seleciono aqueles que se encaixam, vou ler com calma, não é? Conhecer e ver se realmente vale a pena a gente propor o projeto, tá bom? Então, algumas orientações quanto a essa tática, essa estratégia de captação de recursos. Planeje e elabore os seus projetos antes da solicitação de recursos. Já tem ali seus projetos de prateleira que vão ser adaptados aos editais onde eles cabem. Então, elabore os projetos previamente a qualquer edital e os tenha em mãos. Esteja em dia com as suas obrigações fiscais, tributárias, estatutárias. A maioria dos editais exige as certidões negativas, não é? Tem alinhamento entre os objetivos do edital, as áreas de investimento, se estão relacionadas realmente com o que você faz. Não adianta eu insistir em propor um projeto que não tem a ver com a área do edital, porque vai gastar tempo que você podia estar usando em outra coisa para não ser selecionado. Então, o projeto ele tem que estar alinhado com as áreas realmente do edital. Leia atentamente, verifique todos os documentos, certificados têm que ser anexados, verifique se há modelos de submissão ou de um formulário do projeto, ou às vezes só do orçamento ou só do cronograma. Se tiver, você tem que utilizar, não é? E esteja muito atento aos prazos de submissão do projeto, de análise de quando é que vem os resultados, de divulgação e se há alguma contrapartida para a instituição. Às vezes tem que ter contrapartida de visibilidade de marca da empresa, não é? Às vezes tem que ter uma contrapartida de permitir a ação voluntária dos funcionários da empresa, tá bom? E uma última dica sobre os editais. Você não precisa ficar aguardando os resultados de um edital para o qual você submeteu um projeto hoje, para então pensar se vai submeter a outro. O mesmo projeto pode ser submetido a vários editais sem que se espere o resultado. Por quê? É difícil, a concorrência é enorme, tem muito projeto bom, as instituições, as empresas recebem milhares de projetos. Então, se o seu projeto, se você tiver a sorte de ter o mesmo projeto aprovado em 2 editais diferentes, você vai ver qual que é o melhor e vai desistir de um deles depois durante o processo de seleção. Mas o ideal é que a gente tenha metas aí para submeter projetos a vários editais por ano, para isso dar certo. E na nossa apostila vocês encontram os aspectos jurídicos relativos à captação via editais. Venda de produtos e serviços. É uma estratégia que não é muito explorada. Na verdade, na maioria das vezes, o que eu vejo são bazares. Muitas instituições têm bazares. Não estou falando isso com desdém, não. Mas é porque eles são mais comuns e nem sempre são muito bem feitos. Eu aposto que algum de vocês aí que estiver me ouvindo agora vai lembrar de um bazar que já teve a experiência de ter e que deu muito trabalho para pouco resultado. É bem comum. Os bazares, às vezes, eles são fixos, outras vezes são feitos através de eventos, 1 vez ao ano, 2 vezes, 3 vezes ao ano. Mas tem algumas características em comum para aqueles bazares que são bem-sucedidos. É uma estratégia válida a venda de produtos de bazar. Mas a gente precisa também, como todo negócio, pensar ele bem para que ele seja efetivo no que é a intenção, que é a captação de recursos. O que eu já notei nesses muitos anos que eu trabalho com captação de recursos em instituições, organizações sociais? Algumas características de sucesso. Primeiro, local de venda. Os bazares que têm mais sucesso, eles estão em locais de venda de grande movimento.
ou uma lojinha no centro da cidade, por exemplo, ou ser na instituição, só se a instituição estiver num local de muito movimento, não é? Ou em shopping centers. Ah, mas em shopping é muito caro. Ah, mas a intenção é fazer ali uma parceria com o shopping para que ele ceda lojas que não estão sendo utilizadas. Pode ser até que você tenha que mudar de loja de vez em quando, não é? Mas a maioria dos shoppings tem espaços para exposições temporárias ou tem lojas não utilizadas e a intenção é que ele ceda para a instituição, pelo menos temporariamente. Uma outra coisa é o estado das peças. Seja o seu bazar vendendo roupa e calçado usado ou novo, não é? Que a gente consegue muitas vezes coisas novas, ou seja, objetos de decoração, livros, o que for, o estado das peças tem que ser bom, não é? A gente está ali vendendo, tem que ser atrativo, bonito. Então, aquelas peças que não estão em bom estado, elas têm que ir para doação, para o bazar tem que vir as peças que estão em bom estado. Uma outra coisa que é bem comum nesses bazares de sucesso são parcerias com marcas. Sim, marcas, até marcas famosas e caras, ou outras marcas menores, mas que vão doar para a instituição suas peças, seja peça de alta coleção ou aquelas que sobraram do último verão que não vendeu e que eles podem doar agora. Mas peças novas com a etiqueta fazem muito sucesso e como você ganhou, você pode colocar um preço muito abaixo do mercado. Óbvio que tem alguns bazares que também são de muito sucesso, que são temporários, que ganham peças de grandes estilistas ou da cidade ou mesmo nacionais e vendem por um preço quase igual ao da loja, mas aí a gente tem ali também uma peça que é muito desejada, que vai ser comprada mais barata no bazar. E por fim, comunicação visual. Comunicação é muito importante, comunicação visual, a imagem desse bazar. Sabe, você chegar num lugar em que tá tudo acumulado, a gente não consegue achar as coisas, tem aquelas araras assim, que você não sabe o que tem vestido, onde tem blusa, onde tem calça, um monte de banca, isso não é legal, certo? A gente precisa entrar num ambiente agradável. Então, se tem, seja né, na loja, o que a gente vai ter lá de nome do bazar bem bonitinho, se são faixas, é um lugar temporário, que seja bem feito, que a organização seja legal, não é? Se as pessoas estiverem com uniforme, crachá, atendendo, é melhor. Né? A comunicação visual e o ambiente, eles têm que ser atrativos para o público. Por que isso tudo, gente? Porque a gente não quer que as pessoas comprem só porque é caridade, aí eu quero que elas doem, não é? Se a pessoa está comprando só para ajudar a instituição, eu prefiro que ele se torne um doador regular. Eu quero que as pessoas comprem porque é atrativo, porque assim elas vão continuar voltando. É algo de valor e eu posso pôr um preço melhor. Então, uma outra coisa que tem nos bazares, às vezes, são produtos feitos na própria instituição. Nós temos oficina de artesanato, tem oficina que os assistidos fazem cartões de Natal, ou aproveita produtos reciclados. Ótimo, esses produtos são ótimos para venda, mas eles têm que ter um cuidado, um zelo, né? O ideal é que os produtos que são frutos dessas oficinas de arte, eles sejam produtos desejáveis. E você pode buscar, vou dar uma dica aqui, você pode buscar ajuda de profissionais, designers, de até algumas organizações que prestam esse serviço, o próprio Sebrae, que tem em toda a cidade, ele tem um serviço para ajudar no desenvolvimento de um negócio que pode envolver designers, pode envolver o desenvolvimento do produto para ser atrativo, a forma de venda. Então, tente transformar aquele produto em algo atrativo, né? Se a gente fizer antes eu já vi casos maravilhosos, né? Já tinha uma instituição com bonequinhos de pano e esses bonecos de pano ganharam um design de uma profissional estilista e ficaram lindas e as bonecas se tornaram muito desejáveis. Então é interessante que e continuaram sendo feitas ali naquela comunidade pelos assistidos. Então é muito interessante a gente investir nisso, tá bom? A outra opção é a comercialização de serviços e não de produtos. Os serviços, gente, eles podem ser de duas formas, basicamente. Ou a comercialização de serviços que não tem nada a ver com o que a instituição faz. Então é um serviço, que não tem nada a ver com o que a instituição faz, ou um serviço que é o expertise da instituição. No primeiro caso, falar de um a um. No primeiro caso, o serviço que não tem nada a ver com o que a instituição faz, ele nada mais é do que um negócio. Vamos montar um negócio
e ver o que a nossa comunidade precisa, que a gente tem aqui um recurso para investir em montar um negócio, ou tem um parceiro que vai nos ajudar, uma empresa que prometeu que faz investimento inicial, que entra de sócio, o que for, e aí é um negócio que vai reverter todo o lucro para a instituição. Eu me lembro de uma instituição que eu atendi uns anos atrás, que notou, e acho importante fazer o estudo de mercado, notou que a cidade tinha hospitais e hotéis e não tinha uma lavanderia industrial. E eles conseguiram recursos suficientes para montar uma lavanderia industrial e eles prestavam serviços para hospitais e hotéis da cidade com aquela lavanderia. Então pode ser um negócio totalmente fora do que a instituição faz e trabalhar ali com uma administração própria, como um negócio para prestar um serviço e gerar lucro. Essa é uma opção. A outra opção é oferecer um serviço que seja do expertise da instituição. Por exemplo, se a instituição faz inclusão de jovens com deficiência. Olha, se esse é seu expertise, sabe como fazer, quais são as necessidades do jovem, como que a empresa tem que se adaptar, como deve ser o processo seletivo, a empresa para receber, o que ela tem que fazer, que treinamento tem que dar aos funcionários, qual que é a situação que ela tem que colocar aquele jovem assistido, você sabe tudo isso. Então, que tal desenhar um serviço que é uma consultoria para empresas que estejam querendo incluir mais? Não é? Até porque muitas delas têm que cumprir a cota e muitas vezes não sabem como incluir, têm dificuldade de encontrar os profissionais, não conseguem, por exemplo, incluir pessoas com deficiência intelectual, porque acham que é mais difícil, não vão saber lidar. Você pode dar uma consultoria desse tipo, não é? É importante a gente entender quais são os expertises e ter um bom plano de negócios, porque a gente está falando de um negócio. A gente está falando de um negócio. Então eu tenho que pensar marketing, distribuição, o planejamento, qual vai ser o meu faturamento, qual que é a margem de lucro, qual que é o preço praticado desse produto, como que eu concorro no mercado, tá bom? Não se assustem, mas se for para fazer venda de produtos e serviços, que vocês façam direitinho para realmente ser um negócio lucrativo para a instituição e se der certo vai ser ali uma fonte perene, não é? De recursos. E na apostila você encontra também os aspectos jurídicos relativos à venda de produtos ou serviços como uma estratégia de captação de recursos. O marketing relacionado a causas, também apelidado de MRC, ele é uma estratégia que eu acho que ainda é pouco utilizada aqui no Brasil, mais utilizada por grandes instituições, na verdade, grandes instituições que atuam nacionalmente ou até instituições estrangeiras que vieram para o Brasil utilizam mais o MRC. Mas ele é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Basicamente, o marketing relacionado à causa, ele é quando empresas e organizações da sociedade civil formam uma parceria para comercializar uma imagem, produto ou serviço que vai trazer benefício para ambos os lados. E esse é o segredo do marketing relacionado à causa. Quando a gente fala dessa parceria, nós não estamos falando de uma empresa que vai estar praticando pura filantropia. É óbvio que estar relacionado aí a causas tem a ver com a postura de responsabilidade social, sim, da empresa, não é? Tem que ter a ver com isso, tem uma postura, seus valores têm que ter aí um alinhamento com os valores da instituição. Mas no marketing relacionado à causa, ele tem que trazer um benefício também para a empresa. Então, como que traz esse benefício? A gente tem várias pesquisas que mostram, e quanto mais recentemente tenha crescido essa onda, vou chamar de onda, né? De que as pessoas elas têm dado preferência a comprar produtos de empresas que demonstram responsabilidade social. Olha isso que interessante. Ora, se as empresas demonstram responsabilidade social e isso traz mais ganho de mercado, se ela ganha do concorrente, então o marketing relacionado à causa é bom para essa empresa. Não é? E é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um produto, por exemplo, ter um selo que fala que aquele produto parte do preço da venda vai ser direcionado para uma determinada instituição, para uma determinada causa. Quando são empresas locais e a instituição já tem um nome, uma imagem na cidade, isso fica mais fácil ainda. Podem ser promoções temporárias, pode ser um produto do mês das crianças, pode ser um produto que vai ser durante a época de Natal, pode ser uma linha inteira que aquela empresa tem, que uma loja ou uma boutique tem, por exemplo. Todos os produtos dessa linha
vão para uma instituição. Pode ser até um prato de um restaurante. Tá? Inclusive, pode ser um prato que ele quer vender mais, que ele não venda tanto, ou ele pode fazer uma promoção de que todo dia X da semana você comprando aquela pizza ou aquele sanduíche ou aquele prato, metade daquele valor está indo para uma determinada instituição e tentar movimentar mais o seu comércio. Agora, para dar certo tem que ter visibilidade. A empresa ela tem que fazer marketing daquilo. Quanto mais ela mostrar, quanto mais visibilidade der, e a instituição também pode fazer a sua parte nessa visibilidade, mais chance tem de dar certo. Vou deixar uns exemplos aqui que todo mundo conhece, por exemplo, para vocês entenderem como isso pode ser grande, mas pode ser pequenininho também aí na sua região, com lojas locais ou restaurantes, enfim. Por exemplo, nós temos o Mac Dia Feliz, não é? Do McDonald's. O Mac Dia Feliz é um dia no ano em que todo Big Mac vendido, a renda é revertida para instituições de combate ao câncer infanto-juvenil. Então, instituições do país inteiro se mobilizam para que as pessoas vão ao McDonald's naquele dia. É o dia mais lotado do McDonald's. Por que é o dia mais lotado da fila? Não é só porque o McDonald's anunciou, mas é porque as instituições que serão beneficiadas, elas fazem campanha, elas mandam todo mundo ir comprar Big Mac. Vendem para empresas, as empresas às vezes compram 100 Big Macs para aquele dia, distribuem para os funcionários, olha que legal. Isso é marketing relacionado à causa. Um outro exemplo são as Havaianas, por exemplo. As Havaianas têm uma linha de sandálias que estão sempre com temas da Mata Atlântica e a parte da venda dessas sandálias vai sempre para o Instituto IP, que é o Instituto de Preservação Ecológica. Eu, por exemplo, só compro Havaianas que tem tema do Instituto IP para poder ajudar. Então a gente tem grandes casos que deram muito certo, mas a gente pode trazer isso também para ambientes menores, para comércios junto da sua cidade, tá bem? Na apostila a gente tem os aspectos jurídicos relativos às parcerias de marketing relacionado à causa. Captando recursos com indivíduos, com pessoas. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito, com o qual eu trabalho há mais de 10 anos. Quando a gente fala em captação de recursos com indivíduos, há uma infinidade de possibilidades. Na verdade, agora mesmo, enquanto a gente está aqui, alguém está pensando numa nova forma de captar recursos com o indivíduo, num novo apelo, numa nova tecnologia, num novo método. As táticas estão sempre sendo criadas e sendo reinventadas, né? Na verdade, daqueles livros que eu tenho ali atrás, uma parte boa deles fala sobre como se aproximar de indivíduos e de pessoas e engajá-los em causas sociais. Então já vou começar esse episódio com uma dica. Existem vários livros em português menos, muitos em inglês, em espanhol, coisas que você pode comprar e baixar pela internet, falando sobre captação de recursos com pessoas físicas, com indivíduos. No mundo inteiro, essa é uma prática que dá muito certo. Bom, vamos começar aqui então falando, eu vou destacar algumas táticas mais conhecidas, mais fáceis que vocês vão poder implementar aí. Crowdfunding é uma palavrinha em inglês e que já ficou muito popular porque veio para o Brasil sem tradução essa estratégia. Hoje a gente já até começou a falar de financiamento coletivo, mas crowdfunding vem do termo crowd em inglês, que significa multidão, e funding, que significa angariar recursos. Então a gente vai angariar recursos por meio de uma multidão de gente. É isso que é o crowdfunding. E por meio de uma multidão de gente que vai doar pouquinho, não é? Normalmente a doação do crowdfunding ela começa em 10, 20 reais, e aí você tem categorias que vão subindo, 50, 60, 80, 100, 500, 1000, não é? Depende aí da sua campanha e do tipo de público que você quer atingir. Mas a intenção é que muita gente doe pouquinho e com esse pouquinho de muita gente a gente alcança os objetivos. Por causa disso também, o crowdfunding não é uma estratégia para levantamento de grandes montantes de recurso. A maioria das campanhas de crowdfunding vai arrecadar montantes entre 20 e 30 mil reais, aí seria uma boa meta para uma campanha que vai durar 2 meses. O crowdfunding ele é sempre temporário, tá certo?
E essa é uma estratégia que vem crescendo muito. Eu até coloquei na apostila algumas pesquisas recentes, vocês podem ver lá todos os dados, mas que mostram que no mundo inteiro as projeções é que até 2025 a gente vai chegar a 9 bilhões de reais em arrecadação via crowdfunding. Imagina o quanto que isso significa. E o Brasil tem potencial para estar aí em pelo menos 10% disso. É bastante coisa. Agora, é uma estratégia que tem muitos desafios. Tem. Primeiro que ela é uma estratégia para ser utilizada em um tempo curto de tempo, né? Por quê? Porque precisa de constante divulgação. O crowdfunding é sobre pedir dinheiro para todo mundo. É isso aí. A gente vai utilizá-lo, primeiramente, através um site que vai estar com essa campanha, não é? E esse site que vai estar com essa campanha, a gente tem vários no Brasil, basta você jogar aí crowdfunding no Google que você vai ter vários sites que trabalham com isso no Brasil. Eles têm sites voltados só para cultura, tem site voltado muito para a área social, tem site que mistura tudo, tem site voltado para causas de direitos humanos. Você vai encontrar ali o que vai dar certo para você. E aí, dentro do site, você vai produzir a sua campanha. Então ali você vai colocar o nome da campanha, vai escolher foto. Se você puder fazer um videozinho, é muito legal, porque aumenta bastante as chances. Vídeos costumam dar mais certo nas campanhas, videozinho de 1 minuto, 2 minutos, falando sobre as suas necessidades, para comover as pessoas. E ali pode-se criar contrapartidas de acordo com o nível de doação nessas categorias que eu falei, de R$10, 20, 50, 100. Pode-se criar contrapartidas. O que são contrapartidas, Suelen? Pode ser cartinha que vai receber da criança da instituição, pode ser um brindezinho de alguma coisa que é desenvolvida na oficina, tá bom? E pode ser só um muito obrigado, e aí a gente cria também algumas recompensas afetivas, muitas vezes, quando não tem como colocar outras coisas. Bom, o que eu recomendo para vocês? Que vocês, como tem esse curto período de tempo e a campanha está online, usem o máximo possível de uma rede, de pessoas que vão estar compartilhando vários posts por semana, engaje influenciadores, engaje pai, mãe, avô, todos os funcionários da instituição. Realmente é imprescindível ter engajamento. Quanto mais pessoas, mais chances a gente tem da campanha dar certo, tá bom? E o único investimento real que se faz, a não ser que você queira produzir um vídeo que pode ter algum custo, é de impulsionamento de post com a campanha que eu faria, ou seja, pagar aqueles impulsionamentos no seu Instagram, Facebook, para chegar mais gente àquela campanha, tá bom? Mas é isso. Uma outra maneira eficiente de captar recurso com indivíduos são programas de doação recorrente. A melhor coisa que tem é se a gente conseguir milhares de pessoas que vão estar doando todo mês uma quantia para a instituição. Às vezes essa quantia é pequenininha, R$10, R$20, mas a gente vai trabalhando com o tempo e aumentando. Na verdade, o ticket médio da maioria das instituições que eu conheço é em torno de R$40, o que é um valor excelente para uma pessoa doar mensalmente. E a gente tem várias formas de chegar a essas pessoas. Uma coisa imprescindível é ter no site da instituição um local destinado à doação, com um botão de doe mesmo, não é? E ali você pode usar ferramentas de pagamento como PayPal, PagSeguro, Moip, tem várias outras. Mas você vai ter que fazer as pessoas chegarem no seu site. E aí tem outros investimentos em marketing, divulgação, na conquista de pessoas que vão estar talvez em outros ambientes digitais e que tem que ser ali puxadas para o seu site, não é? E isso vai indicar campanhas ou marketing de engajamento digital, tem até muitas empresas especializadas. Mas colocar só o botão no seu site e não fazer nada para as pessoas chegarem ali, não vai adiantar muito, né? As suas doações vão ser muito pequenininhas. Tem outras formas mais eficientes. Uma das estratégias que mais tem dado certo são telemarketing. Telemarketing é uma iniciativa muito bacana de captação de recursos. É um discurso completamente diferente do vendedor chato da empresa de telefonia ou do cartão de crédito, não é? Porque, na verdade, é um discurso que tem que ter a ver com
se mobilizar por uma causa, tem que ter a ver com resultado, tem a ver com um indivíduo que vai ser beneficiado. Então, acho que é um discurso muito legal. E além do telemarketing, a gente tem uma outra estratégia que dá muito certo, mas requer um investimento maior, que é chamada de face-to-face. Em inglês, que é o termo cara a cara, é aquela abordagem pessoal. Então, nesse caso, essa é uma estratégia em que você contrata uma equipe, treina essa equipe vai para a rua, para um lugar bem movimentado, com uma pranchetinha na mão para poder pegar os dados, a pessoa ali preenche um termo, coloca seus dados para se tornar um doador e começa a receber em casa o boleto ou opta por doação. Isso é importante, conseguir que o seu doador opte por doação de débito em conta ou no cartão de crédito é melhor do que o envio do boleto, porque o boleto ele pode não pagar, esquecer de pagar. Mas enfim, seja como for, para um programa de captação recorrente, você vai ter que desenvolver as táticas de chegar até essas pessoas e uma vez que eles estão ali, precisa ter relacionamento, tem que ter fidelização. Para ter relacionamento, você vai ter que investir num sistema de gerenciamento das pessoas. Então, tem um sistema que chama, o tipo de sistema, né, é CRM. CRM vem do termo também em inglês, que é Customer Relationship Management, que significa gerenciamento de relacionamento com o cliente. E hoje a gente tem um monte de CRM que não é para o cliente, é para o doador, né? A gente devia já mudar esse nome, mas tem empresas especializadas, porque ali você vai conseguir saber se ele fez o pagamento, se ele recebeu o boleto, se ele deixou de pagar mês passado, vai ligar para ele, por que você deixou de pagar? Se ele já deixou de pagar alguns meses, vai tentar voltar com esse doador. Você sabe o dia do aniversário dele para poder mandar um cartão de aniversário, você vai mandar um obrigada, você vai mandar Feliz Natal, não é? Tem várias maneiras de se relacionar, mas eu preciso ter isso organizado e por isso eu preciso de um sistema. Então, é muito importante que a gente se prepare para fazer uma boa gestão dos nossos doadores, desenvolver relacionamento e só assim que a gente vai conseguir não só fidelizá-los ali, mas conseguir que cada vez eles vão se engajando mais, entrando naquele ciclo do doador que em algum momento ele não só vai aumentando a sua doação, como ele participa das campanhas extras que a gente faz durante o ano, como ele vira um embaixador da sua instituição, que é onde a gente quer chegar com um doador pessoa física, que ele reproduza e traga ainda mais doadores pra gente. É inegável que o uso das mídias vem só crescendo nos últimos anos, não é? A gente vê isso. O Brasil tem um uso absurdo de mídias como WhatsApp, Facebook, Instagram, agora o TikTok, que também está na moda. E isso vai mudando que a gente nem consegue acompanhar quais são as novas mídias, não é? E olha, o Brasil está sempre nos primeiros lugares de uso. É o 4º lugar a mais utilizar Facebook, é o 2º lugar a mais em número de usuários de Instagram, 2º país que mais usa Instagram no mundo. O Brasil, ele realmente é um país em que a gente tem uma utilização das redes que é enorme. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Se todo mundo está na rede, eu tenho que estar ali para pedir minhas doações, não é? Então, essa é mais uma forma da gente buscar os doadores individuais. E a gente tem, gente, ferramentas dessas mídias sociais. O Facebook tem o botão de doar já há muito tempo. O Instagram, ele agora durante a pandemia em 2020, ele permitiu que doações sejam feitas durante lives no Instagram, tem lá uma opção de doar. Então tem muita coisa acontecendo e a gente tem que ficar de olho que toda hora está surgindo alguma coisa a mais. Mas aí a gente tem que ter algumas orientações, não é? Eu vou dar para vocês algumas orientações. Porque se eu vou captar utilizando as mídias sociais, vou precisar investir tempo, de preferência vou precisar contar com algum especialista em marketing, com um gestor de mídias sociais, porque o movimento ali não pode parar. Eles têm uma lógica nas mídias de que quanto mais você usa, mais você aparece. Então, quanto mais posts você faz, por exemplo, mais pessoas veem os seus posts. Por isso que a gente vê às vezes alguns influenciadores, nossa, não sai toda hora tem alguma coisa aqui dessa pessoa que eu sigo, mas ele só faz sucesso e tem milhares de seguidores por causa daquilo, senão ele não consegue evoluir nesses algoritmos das redes sociais. Então a gente vai deixar aqui algumas orientações. Uma coisa que é muito importante é ter uma página linda. Estou chamando de linda o que a gente está falando de ter uma estratégia de conteúdos que seja bonito de visualizar. Quando a gente olha para uma página inteira,
No Facebook, a gente chega e tem aquela foto de perfil e tem aquela foto atrás, né, de panorama. No Instagram, a gente vê um monte de coisa de uma vez. E quando a gente olha aquilo tá bagunçado e não faz muito sentido junto, é ruim. A primeira impressão não é boa. Então, construa uma página que tenha uma estratégia de conteúdos. Qual que é o formato da foto? Não é? Eu tenho as minhas fotos, eu faço ela por períodos, elas vão mudando de cor. Eu faço um período de foto em preto e branco, a gente está sempre tratando dessa forma. Ou eu tenho uma moldura que é igual, que faz dar uma unicidade, fica mais bonito de ver. Que tipo de conteúdo eu tenho? Construa uma estratégia. Que história você quer contar lá? Quando alguém entrar ali na sua rede social, o que eles vão entender da sua instituição? Certo? Uma outra dica é que o perfil seja perfil empresarial e não pessoal, tá? Então, o meu perfil Suelen no Facebook ou no Instagram, ele é pessoal e isso limita o meu uso, que é diferente do uso empresarial. Se o perfil está marcado como um perfil empresarial, uma conta corporativa, então você tem mais opções e ferramentas para trabalhar. Posts têm que ser constantes, como eu já falei, pelo menos 3, 5 vezes por semana. E uma coisa importantíssima, responda aos comentários dos seus seguidores. Tá? A hora que você estiver fazendo muito sucesso e tiver centenas de comentários, você responda pelo menos os primeiros. Mas é muito importante. A outra coisa é trabalhar com influenciadores, né? Os famosos influencers, que a gente fala hoje, que são pessoas que são referência nas suas áreas. Pode ser de culinária, de moda, de família, de maternidade, mas a gente buscar pessoas que são influências. Mas eles estão tão longe da gente, são grandes celebridades. Mas e aí na sua cidade? Não tem alguém, ou entre os voluntários da instituição, será que não tem pessoas mais próximas de vocês ou pessoas envolvidas com a causa de alguma forma, mesmo que distantes, que possam dar espaço, dar voz de vez em quando para sua campanha, reproduzir alguns posts? Não é? Cadê aquela pessoa da cidade que tem 5.000 seguidores no Instagram? Procure, peça, não é, para apoiar a causa da instituição. E a outra coisa é investir no impulsionamento de posts ou compra de anúncios. Né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, você pode comprar saldo, deixar esse saldo lá, comprar saldo de vez em quando e utilizar esse saldo para impulsionar post. Recomendo fortemente que no orçamento da instituição tenha um valor mensal para impulsionamento de post. Tá? É importante porque só assim você vai chegar a novos públicos. E você precisa chegar tanto a novos públicos, quanto estar presente na vida do seu público já ali normal de seguidores, se você quer usar essa ferramenta para captar recursos. Por quê? Você precisa envolvê-lo, não é? Eu tenho que envolver o público contando histórias, mostrando o que a gente faz, quais são os resultados. Eu vou construindo uma narrativa até fisgar aquele seguidor e ele se tornar um doador. Então, eu preciso investir na construção dessa narrativa, dessa imagem, né? Para então, em determinados momentos, fazer os pedidos, fazer as campanhas e conseguir já ter uma atuação nas redes sociais que vai fazer com que eu atinja muitas pessoas com aquele pedido e tenha mais chances de ter um retorno, certo? E aí você pode utilizar dessas diferentes ferramentas que as redes vão colocando e diferentes tecnologias, certo? E falando nisso, fica essa dica. As novas tecnologias e ferramentas, elas estão surgindo o tempo inteiro. Outro dia surgiu o Pix como forma de pagamento, que a sua instituição pode ter lá um QR Code no site e aí a gente só de ler o QR Code pode fazer uma doação, pode fazer um pagamento diretamente da conta bancária. Então, se você pretende inovar nas suas formas de captação de recursos, você precisa estar atento a quais são as ferramentas, quais são as tecnologias, não é? E lembrar que para o doador tem que ser fácil. Quanto mais fácil for para o doador, seja ler um QR Code ou dar só 2 cliques ao invés de 8, quanto mais fácil for para ele, mais chance você tem de que aquela pessoa que chegou até aquela página, se interessou, que ela realmente efetue uma doação. Ele já tem que achar que é simples antes de clicar no botão e quando ele clicar, realmente ser simples para ele não desistir, tá bom? Fica só mais essa dica e você também encontra na apostila os aspectos jurídicos relativos à captação de doações não incentivadas
com indivíduos. Tá acabando o nosso curso. Se você chegou até aqui, espero que tenha assistido a todas as aulas anteriores, não é? Lembrar que esse curso ele funciona com apostila e vídeos, então eles são complementares, é importante acessar as apostilas, além de assistir aqui os nossos vídeos. E eu agradeço muito que você tenha ficado com a gente até o final. Eu, os outros professores, que foi a Carol, o Danilo, que estiveram aqui com a gente durante esse período. Agradeço a eles, agradeço à Fundação Vale, que propiciou que a gente pudesse estar fazendo isso aqui no meio dessa... na verdade, a gente ainda está em pandemia, em isolamento, mas eu espero que esse curso seja útil por muitos anos ainda e foi feito com muito carinho, espero que realmente vocês possam utilizar. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.